Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma Entrevista da Hora. De antemão, grato pela sua audiência. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o mês da mulher. A mulher merecia um ano todo, né? Porque, afinal de contas, metade do mundo é mulher. A outra metade é filho delas, né? Então, nós estamos aqui recebendo a doutora Natasha Slecharenko. Falei certo? Certinho, parabéns! Bem-vinda, grato pela presença. Quem agradece sou eu, Cláudio. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e fico muito feliz de poder aqui conversar, passar alguns minutos conversando com você. A doutora Natasha é médica, pediatra, vai falar com a gente um pouco da sua trajetória de vida, dos enfrentamentos que teve, os desafios, as oportunidades que construiu, né, sendo mulher, né, e vivenciando tantas coisas, né? As mulheres hoje no Brasil têm uma situação um pouco melhor, né? Mas se a gente olhar para o mundo como um todo, há países que a mulher não pode dirigir se não tiver autorização do marido. Estudar é proibido. Mesmo no Brasil, o ônus da criação dos filhos, da educação dos filhos, do cuidado com a casa, mesmo trabalhando fora, ainda recai sobre os ombros das mulheres. E aí, para a gente entender um pouquinho essa realidade e realmente passar a respeitar e a olhar com um olhar adequado, né, para essas guerreiras, né, que estão longe de ser sexo frágil apenas, muito pelo contrário, a gente está aqui recebendo uma série de mulheres bravas, guerreiras, que constroem essa sociedade que nós temos. Doutor, eu queria começar ouvindo um pouquinho a sua história, né? A senhora é a primogênita. Eu nasci aqui em Cuiabá no dia 23 de novembro de 1967, no ano que a televisão chegou na nossa cidade. E sou a primeira de 4 filhos, a mãe e o pai tiveram 4 filhos em 5 anos, então era um seguidinho do outro. E eu me sentia muito responsável pelos meus irmãos, porque eu era mais velha, e porque o pai e a mãe trabalhavam o dia inteiro. Para vocês terem uma ideia, meu pai era do Exército, né? E minha mãe era professora da universidade e foi a primeira mulher a fazer mestrado da Universidade Federal de Mato Grosso. Em 1973, a gente se mudou para o Rio de Janeiro para meu pai fazer a ESAO e a minha mãe fazer o mestrado na PUC do Rio de Janeiro. Então fomos todos para o Rio de Janeiro. Moramos lá em Marechal Hermes, que era bem subúrbio do Rio, mas um lugar agradabilíssimo. E toda vez que eu vou no Rio, eu procuro ir lá, porque me traz memórias afetivas muito gostosas. E só de eu falar aqui, eu já sinto assim, uma alegria interna muito grande. E era a região onde ficavam os quartéis. A gente morou primeiro num prédio, depois mudamos para uma casa muito grande. E eu, como eu te falei, eu me sentia muito responsável pelos meus irmãos por ser a mais velha. E o pai e a mãe sempre nos falavam assim: olha, vocês têm que estudar. O único legado que a gente vai deixar para vocês é o estudo. Então, vocês precisam estudar. E todos nós pegamos isso com muita garra, com muita disposição. Eu sou médica, sou a primeira. Aí vem o Alexandre, que é advogado. Aí vem a Larissa, que é psicóloga. E o Leonardo Filho, que é engenheiro. Então, bem diversificado, né? Não teve assim ninguém que fizesse a mesma profissão um do outro. A minha mãe é pedagoga. A senhora nasceu num lar em que a mãe já trabalhava, em que auxiliava no sustento da família. Então, em tese, eu imagino que nunca houve óbice, nenhum obstáculo para a senhora seguir uma carreira, né? Não, nunca houve. Na verdade, sempre muito estímulo. Nós todos sempre fomos tratados iguais. Lá em casa nunca existiu esse negócio, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Eu tenho 2 irmãos homens e sou eu e mais outra irmã. Então são 2 a 2. Nunca teve isso. Então meu pai ajudava nas atividades do dia a dia. Então ele lavava a louça, ele dava banho na gente. Meu pai sempre foi muito paizão. E os meus irmãos são assim, né? O meu irmão Alexandre, que é o imediato
imediatamente seguinte a mim, é um super pai. Então, eu acho que essa questão da educação, o berço onde você é criado, tem muito do que você vai ser, obviamente, qual vai ser o seu conceito, as suas crenças, os seus valores, quando você crescer. Então, esse foi o ambiente que eu cresci, um ambiente onde todos éramos iguais, nós éramos em 4, e eu cuidava muito ali deles e ajudava ali realmente, me sentindo muito responsável. Eu tenho a diferença de idade minha, que sou a primeira, para o meu último irmão, são 4 anos e meio, mais ou menos. Então, realmente essa questão da responsabilidade mesmo, né? Desde cedo a gente sempre teve isso. E aí eu vim crescendo nesse ambiente, né? Num ambiente político. A minha mãe aí foi secretária de educação quando seu tio Dante de Oliveira foi prefeito de Cuiabá. Então, assim, esse foi o ambiente que eu cresci, né? E era um ambiente muito militar, meu pai era muito rigoroso, as coisas tinham que ser muito certas, não se admitia ficar de recuperação, imagina, não tinha isso não. E eu sempre gostei muito de estudar, eu estudei no Colégio Notre Dame de Lourdes a minha vida toda. Naquela época só tinha até a 8ª série e era só mulher que estudava. Eu entrei no Notre Dame ali quando só tinha a fase, o maternal, a pré-escola ali atrás da igreja. Então é um colégio que eu também, de falar, me dá assim, meu peito, assim, acelera meu coração. Segunda-feira eu fui convidada para fazer a homilia lá pela irmã Marluce, em homenagem ao Dia da Mulher. E, aliás, olha que orgulho para nós cuiabanos mato-grossenses. O Colégio Notre Dame fez um projeto que virou lei, 14164, que cria em todas as escolas públicas e privadas do nosso país a semana de conversa, de discussão sobre a violência contra a mulher. E é no berço, minha gente, é na educação que a gente muda essa realidade. Então, o Colégio Notre Dame fez esse projeto através de uma aluna, a Amine Haddad, e que também tem o nome da juíza tia dela, que é uma mulher maravilhosa também, inspiradora, que é a doutora Amine Haddad, e virou um projeto de lei. Olha que fantástico, parabéns ao Notre Dame, parabéns à irmã Marluce, todas as irmãs que compõem ali, os professores, toda a comunidade escolar, por esse projeto, que com certeza colheremos ótimos e bons frutos aí com o passar do tempo. Sim, então esse foi o a gente olha, quando a gente olha, doutora, para trás, né, e lembra, por exemplo, a vida da Nise, né, que foi médica, psiquiatra na década de 40 e transformou o atendimento psiquiátrico no Brasil e no mundo. Às vezes o que a gente sente é a falta deste olhar feminino, né, de mãe, de cuidadora, né? Eu acho que falta um pouco isso na sociedade, né? Eu não tenho dúvida, como você muito bem falou, nós representamos mais da metade da população mundial e também aqui no Brasil. São 50,2, se não me falha a memória, no Brasil, segundo dados do IBGE de 2021. E somos mais da metade do Brasil, mas somos muito pouco representadas, não só nas empresas, não só nas grandes corporações, mas também na política. E isso precisa mudar. Esse olhar que você muito bem falou, esse olhar feminino, essa perspectiva da mulher precisa ir para dentro do parlamento. A mulher tem uma forma diferente de enxergar o mundo. E por que eleger mais mulheres, né? Por quê? Primeiro, por causa da representatividade mesmo. Hoje, na Câmara dos Deputados, por exemplo, em Brasília, são 513 deputados. São apenas 77 mulheres, o que dá em torno aí de 16%. No Senado, são 81 senadores, apenas 12 mulheres. Mato Grosso do Sul, hoje tem 2 senadoras mulheres. Então, no Senado, Mato Grosso só teve a minha mãe até hoje, que é a ex-senadora Séries. Elegeram também, nós elegemos a senadora Selma
mas ela infelizmente foi cassada. Então, em todo o tempo de república, meu Deus, nós só tivemos uma única senadora mulher por Mato Grosso. Então, além da questão da representatividade, já se sabe que parlamentos que têm mais mulheres são parlamentos que têm mais projetos sociais nas áreas de educação, nas áreas de assistência social, nas áreas de violência contra a mulher. Porque essa coisa de mimimi é dor que não dói na gente. Então não existe isso. O homem fala, a mulher tem muito mimimi. Não existe isso. O homem não é capaz, não tem como sentir as nossas dores. Não tem. Eu fiquei muito feliz ontem com a aprovação, finalmente, do projeto aí da pobreza menstrual. Meu Deus, as meninas faltam uma semana de aula, as meninas de maior vulnerabilidade. Eu fico até emocionada de falar isso, porque as meninas de maior vulnerabilidade faltam uma semana de aula por mês, porque não tem condições de comprar absorvente. Então isso é muito triste, botam às vezes o miolo do pão, e isso dá infecção, isso pode levar aí a um quadro grave muitas vezes, até mesmo de infecção generalizada. Então é preciso mudar essa consciência, é preciso atuar, e para isso nós mulheres precisamos ter a coragem e o desprendimento de sair da zona de conforto e ir realmente aí para o campo, como eu digo, para a arena, para o palco, para sermos protagonistas. Porque, como você também muito bem falou, nós somos metade da população mundial e embalamos nos braços a outra metade, que somos mãe, tia, filha, dos outros todos. E nós não queremos ser melhor do que os homens, não. É só a igualdade, é só ser igual. Não é muito pedir isso, e precisa realmente. Nós estamos num momento que é inadmissível. O Brasil é o 5º país onde mais se comete feminicídio no mundo. Não dá. Estima-se que a cada 7 horas uma mulher sofra feminicídio, seja assassinada por seu parceiro. E como mulher eu fico preocupada, cadê as vítimas os filhos das vítimas desse feminicídio? Quem cuida? Porque o pai vai preso, a mãe morreu, quem fica com essa criança? Como pediatra que sou, como mãe que sou, eu sinto essa dor. Então é preciso a gente levar para dentro do parlamento esse olhar feminino, essa empatia. Eu acho que a palavra de ordem são duas. Empatia, que é a gente sentir a dor do outro, de se colocar na posição do outro, e o respeito. Respeitar as diferenças, respeitar as desigualdades e partir sempre para o diálogo, jamais para discussão, para briga, isso não leva a lugar nenhum. A tristeza que me dá de ver essa guerra, a Rússia invadindo a Ucrânia. Eu tenho parentes ucranianos, meu pai, o meu avô paterno nasceu na Rússia, minha avó nasceu na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e meu avô ali na região onde é a Ucrânia hoje. Então eu tenho parentes lá, tenho inclusive um professor da Universidade de Kiev, Slesarenko, escreve exatamente igual ao nosso sobrenome. Então isso me dá uma tristeza muito profunda. Eu achei que essa pandemia viria aí fazer aflorar sentimentos mais nobres, sentimentos de mais paz, de mais igualdade, ver que está todo mundo ali. Se a gente não se unir, a gente não vai para lugar nenhum, mas não, a gente está aí, ainda não saiu da pandemia e emenda com uma guerra. Isso realmente me deixa assim muito, muito, muito preocupada com o ser humano. Onde é que a gente vai parar? O que é que mais falta acontecer para o ser humano perceber que a gente precisa estar junto, que a gente precisa disseminar amor, disseminar paz e não a guerra e o ódio? Doutora, tem um relatório da ONU que foi publicado em parceria com a União Interparlamentar no ano passado, que mostra o Brasil na 142ª posição em representatividade feminina. Isso num total de 192 países. Se a gente considerasse só a América Latina, a gente só ganha do Haiti. Olha isso. E um país vizinho aqui nosso, a Bolívia, está em 3º lugar nesse ranking, gente.
Isso realmente é vergonhoso para nós. Então está na hora de nós mulheres assumirmos essa liderança, assumirmos esse protagonismo e irmos realmente levar a mulher para dentro do parlamento. Isso realmente se faz necessário, se faz urgente por uma sociedade melhor, por uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa. Eu tive acesso realmente a esses dados e fiquei perplexa, porque realmente é muito, muito, muito desigual. Nós não chegamos a 20%, quer dizer, hoje eu falei para vocês, no Senado somos 14% de mulheres. A minha mãe foi a única senadora mulher com Mato Grosso, que terminou o mandato até hoje, teve a Selma, como eu falei, mas que foi cassada. A minha mãe foi a única mulher a presidir o Congresso Nacional. Olha isso, minha gente. Então, nós precisamos fazer com que haja essa sensibilização da comunidade e crédito para nós. Mas por que isso acontece? Infelizmente, durante muito tempo, o que existia aí de legislação eleitoral protegia aí aqueles que já estavam lá e aquela coisa de política é coisa de homem, mulher não se mete nisso. Imagine, nós fizemos 90 anos que nós, mulheres no Brasil, tivemos acesso ao voto, foi em 1932. Então, como eu comecei aí falando, em 1934, mas assim, a mulher só podia votar, sabe em que condições, meninas? Assim, a gente tinha que pedir autorização para o marido e se fosse viúva, tinha que ter condições de se manter. Aí sim a mulher poderia votar. Isso é inadmissível hoje nos tempos atuais, né, se a gente for imaginar. Em 1934, foi a primeira eleição que elegeu a primeira mulher do Brasil, que foi a deputada federal Carlota Queiroz, que era uma médica, na Câmara dos Deputados a nível federal, né? Ela foi eleita deputada federal por São Paulo. Mas nós aqui também tivemos mulheres maravilhosas, né? Nós tivemos a doutora Lígia Borges, que foi a primeira prefeita de Mato Grosso, em Rosário Oeste, em 1946, aos 42 anos. Então, isso nos enche de alegria. Essa semana eu fui receber uma moção de aplauso em Bairro do Bugres. E lá temos uma mulher, a Maria Ozenira, um nome assim, Dona Maria, e temos duas vereadoras. Então a prefeita Maria, maravilhosa, duas vereadoras. Aqui em Cuiabá temos duas vereadoras na nossa Câmara dos Vereadores. Nós só tivemos até hoje uma governadora, que foi a Iracy França, que assumiu aí, né, durante um tempo ela era suplente do Blairo Maggi, só minha mãe como senadora, enfim, temos aí um longo caminho, meninas, já abrimos, né, a estrada está aberta, nós precisamos nos unir, estarmos juntas com propostas, com políticas públicas aí para quem realmente precisa de políticas públicas e ter mais mulher no parlamento para poder nos sentir representada. Doutora, às vezes a gente ouve falar da questão da sororidade, né? A gente sente um pouco que os homens, eles são mais irmanados, eles se defendem, eles se agrupam, né? E a gente não vê isso muito nas mulheres. Isso tem mudado? Como é que a senhora tem sentido isso? Não, com certeza tem mudado. E tem estudos realmente já mostrando que as mulheres, elas, quando se encontram, as mulheres tocam assuntos, elas fazem como se tivesse assim uma terapia. Então é muito importante que as mulheres se encontrem com a sua vizinha, com a sua irmã, com a sua prima. Esses encontros de mulheres, as conversas de mulheres, é uma troca de informações e experiências muito ricas. E que já tem estudos, inclusive da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, mostrando que essa troca de conversas entre mulheres é extremamente saudável. E mulheres que fazem isso com uma certa frequência, elas costumam ter menos depressão, costumam ter maior longevidade. Então, é importante que a gente faça essa troca de informações. Já quando os homens se encontram, os homens, eles se encontram, ele jamais vai falar, muito raramente, jamais é uma palavra muito pesada, mas muito raramente o homem vai dizer assim: eu tô com um problema em casa, a minha esposa tá assim, o meu filho tá assim. Não, o homem se encontra para tomar cerveja, para falar de política, para falar de jogo,
jogo para falar de mulher, dificilmente eles trocam experiências entre si de como é que está o filho. A mulher não, a mulher vai discutir a questão da dificuldade do filho, aí ela vai discutir a questão da dificuldade da relação com o marido, problemas com a funcionária, enfim. Então isso é uma coisa que é muito diferente. Quando você fala que os homens se unem, eles se unem aí numa tentativa de formar aí uma agremiação, um grupo político. Isso sim, isso ainda acontece. E nós mulheres, como temos muito pouca representatividade, a gente não consegue formar esse bloco, ter essa força. Mas eu sinto que isso está melhorando e já melhorou muito. A questão da sororidade, que é essa das mulheres estarem sempre se apoiando, isso é muito importante. É importante que as mulheres enxerguem na mulher alguém de sua referência. É importante que a mulher que está ali agora nos assistindo, por exemplo, fale, nossa, é interessante mesmo isso. De repente eu tenho uma mulher que vá lá representar e que sinta as minhas dores, que passe o que eu passo, que sinta o que eu sinto. O homem não consegue ter esse discernimento. Uma coisa que minha mãe conta é que ela foi correlatora da Lei Maria da Penha. E assim, no final ali, estavam recebendo, assim que a lei foi promulgada, houve assim, receberam, o Supremo Tribunal estava recebendo uma série de ADIs, que são ações de inconstitucionalidade de outros tribunais de justiça do estado, de alguns estados, que foram 3 estados. E a minha mãe ficou desesperada com aquilo, falou, não, que isso? Como inconstitucionalidade? Reuniu um grupo de deputadas federais, ela e outras senadoras, foram até a ministra Ellen Grace, que na época era a presidente do Supremo Tribunal, e mostraram para ela aquilo. Ela chamou os assessores, viu que não tinha nada de inconstitucionalidade e mandou expedir uma carta para todos os tribunais de justiça que não fizessem nenhuma carta dizendo que tinha ação de inconstitucionalidade, porque não ia ser revisto e que a lei estava posta. Pronto. Eu fico imaginando, se minha mãe não fosse a correlatora, se fosse um homem, ou se não tivesse a ministra Ellen Grace, será que teríamos essa lei? Mesmo com esta lei, ainda somos o país com o 5º maior índice de feminicídio no mundo e o primeiro em violência sexual contra meninas e mulheres. Imagine isso, porque tem essa lei. Imagine se não tivesse. Então, o ano passado nós também tivemos um grande avanço, né? O Senado aprovou aí um cadastro nacional dos homens que fazem violência contra a mulher. Então, um homem que mata uma mulher, ele vai passar a ser cadastrado no Brasil. Isso é muito importante, porque precisa ter esse cadastro nacional, porque ele vai pensar 2 vezes. Porque hoje ele acha que a mulher é propriedade dele, vai lá, mata e pronto, acabou, onde já se viu. Ontem eu estava numa live com a tenente-coronel Graciele, e ela estava falando que a maioria dos casos de feminicídio ocorrem no domingo, em ocasião em que o homem e a mulher estão em casa. Aumentou muito na pandemia, muito mesmo, e com arma branca, com faca, com estilete, enfim. Olha o nível de crueldade com que se faz isso, né? Doutora, infelizmente nosso tempo já acabou. Eu queria deixar aqui os microfones abertos para suas considerações finais. Eu queria mais uma vez, Cláudia, agradecer a você pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e chamar aí todas as mulheres para virmos juntas, para fazer um país melhor, para fazer um estado melhor. A gente precisa estar junto, a gente precisa ter mais representatividade. Vamos aí entrar para a política, vamos lançar nosso nome para a política, vamos estar juntas construindo aí um país melhor, porque a gente só vai realmente conseguir construir um país melhor quando tiver essa igualdade aí de gêneros. Muito obrigada. Grato, doutora. Grato a você, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui é levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às 9h30 da noite, com reprise às 6 da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde. Também no YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT. Fiquem com Deus e até a próxima.